Já sentiu que precisava trocar de peças do seu PC porque ele não rodava as aplicações por algum motivo? Percebe que o seu computador não está acompanhando os jogos que você quer jogar, os mais recentes? Você percebe que você está com baixo FPS, você não consegue mais rodar as aplicações de forma correta ou do mesmo jeito que você rodava quando você comprou esse computador? O seu computador tem 3, 4, 5, 6 anos de idade, mais ou menos? Se a resposta for sim, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você como que você vai conseguir resolver esses problemas sem a necessidade de trocar todo o seu equipamento comprando um equipamento novo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como nós fizemos para poder fazer a recuperação de um computador que não dava mais vídeo, um PC gamer de um usuário, de uma pessoa que não tem condição de comprar outro computador, chegou até nós. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que é completamente possível você recuperar o equipamento que você tem aí na sua casa sem a necessidade de fazer grandes investimentos. Nós vamos mostrar todo o processo que foi feito na manutenção desse computador até o passo de ligar ele e ver funcionando. Basicamente nós iremos desmontar o computador por inteiro, fazer a limpeza de todos os componentes. Isso inclui as cooler fan, a abertura da fonte, a abertura da placa de vídeo, limpeza da placa de vídeo, troca de thermal pads, troca de pasta térmica da CPU, troca de pasta térmica da GPU. Vamos remontar esse computador na bancada e vamos fazer com que volte a funcionar. Se você acompanhar esse vídeo do começo até o fim, você vai ter conhecimento suficiente para poder fazer a manutenção em qualquer PC gamer que você tenha na sua casa, indiferente se você já abriu um computador ou não para fazer isso, porque nós iremos detalhar todos os processos e mostrar o passo a passo para que você consiga acompanhar de forma simples e objetiva. Nós vamos fazer a manutenção em 5 passos. No primeiro passo, começaremos pelo diagnóstico inicial para entender o problema. Quando o computador não liga, não exibe vídeo, é importante checarmos cada componente, identificando possíveis falhas de hardware que possam estar impedindo o funcionamento. Esse passo nos ajudará a direcionar o processo antes de avançar para a desmontagem completa. No segundo passo, é hora de desmontarmos o computador com cuidado. Desconectaremos todos os cabos periféricos e desligaremos o computador da tomada. Abriremos a tampa do gabinete e removeremos cada componente interno, incluindo HD, SSD, placa de vídeo, memória RAM e fonte de alimentação. No terceiro passo, antes de começarmos a limpeza, prepararemos todas as ferramentas necessárias. Separaremos a pasta térmica, o álcool isopropílico e a massa polar, pincéis e chave de fenda. Isso vai garantir que teremos tudo à mão para a manutenção completa e que os componentes ficarão em ótimas condições de funcionamento. No quarto passo, com as ferramentas prontas, começaremos a limpeza dos componentes. Removeremos o excesso de poeira dos coolers, ventiladores e fonte de alimentação. Limparemos a pasta térmica antiga do processador e aplicaremos uma nova camada, garantindo uma melhor dissipação de calor. Utilizaremos álcool isopropílico para remover impurezas da placa-mãe e outros componentes. No quinto passo, com os componentes limpos, faremos a montagem na bancada para garantir que tudo esteja funcionando antes de remontar no gabinete. Conectaremos todos os cabos e periféricos e, em seguida, ligaremos o computador. Acessaremos a BIOS para verificar se todos os componentes estão sendo detectados corretamente e faremos uma análise primária para identificar possíveis problemas antes da instalação do sistema operacional. E se você está nesse vídeo, se você chegou até aqui e você tem algum desses problemas que eu citei aqui, se você tem a necessidade de aprender, seja porque você quer ser um técnico, porque você precisa arrumar o computador para sua casa, seja porque você é o cara igual eu que dou manutenção para todos os computadores da minha casa, que é o da minha filha, da minha esposa, da minha outra filha, celular, entendeu? Eu posso não trabalhar com isso mais, por exemplo, mas sempre vou fazer a manutenção. Eu mesmo vou dar esse suporte para mim mesmo. Então, se você está nesse estágio, se você entende, compreende aonde eu quero chegar aqui, eu tenho certeza absoluta que ao passar por todo o processo, você não tendo conhecimento nenhum, você é um cara que não entende nada. Imagina assim, você não entende absolutamente nada, você nunca abriu um computador na vida. Eu te mostro que você vai conseguir fazer a manutenção no seu próprio computador e se você continuar estudando, seguindo essa linha, essa direção, você vai conseguir fazer manutenção até em outros computadores, entendeu?
Para fazer essa manutenção, você vai precisar de alguns produtos e algumas ferramentas. Nós separamos aqui o que tem de mais barato e mais acessível no mercado, coisas das quais você pode ter na sua casa, como por exemplo, nós iremos utilizar para limpeza um papel higiênico, chaves de fenda, álcool isopropílico não spray, um álcool isopropílico líquido, um pincel de pintor ou um pincel artesanal, um pincel de maquiagem, uma pasta térmica e uma massa térmica. E basicamente é isso aqui que a gente vai usar. Você pega um paninho, nem precisa ser uma flanela, mas se tiver uma flanela é melhor. Eu vou pegar um pano aqui, entendeu? Sabe aquela camiseta de algodão velha que ninguém usa mais? Então, fiz vários pedaços, eu vou usar ela, porque eu tô tentando improvisar, porque senão eu não começo nunca, entendeu? Ó, nós vamos usar o pincel de pintor, o pincel de maquiagem, o álcool isopropílico, o a pasta térmica e a massa polar. E basicamente esse vai ser o nosso kit para manutenção. Obviamente, nós também vamos usar as ferramentas. Existe chave de fenda específica que, no caso, eu tenho uma aqui que eu abro tudo, literalmente tudo o computador com a mesma chave, entendeu? Tudo entre aspas, né? Eu uso duas chaves basicamente. Uma que é bem pequenininha para tipo M2, HD, SSD, que coisas menores, e uma que ela no meu gabinete, por exemplo, nesse gabinete de laboratório, eu consigo abrir os parafusos da placa-mãe, eu consigo abrir os parafusos do gabinete, eu consigo abrir o parafuso da placa de vídeo, tudo com a mesma chave. São dois tipos de chave diferentes. Eu vou deixar para vocês aqui o link dessas duas tipos de chave, né? Chave de fenda normal, para você ver pelo menos qual que é, porque às vezes na sua casa você tem, entendeu? Não quero que você compre o barato por impulso. Você olha lá e vê, meu, peraí, ó, eu tenho isso aqui, entendeu? Então eu vou mandar o link da que eu estou usando ao próximo para você ter uma noção e aí pelo tamanho você vê aí se você tem, se você não tiver você compra. Então basicamente esse é um material que nós vamos utilizar para poder fazer essa manutenção. O meu objetivo é que você compreenda como fazer isso da melhor forma possível, com o menor investimento possível. E assim a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Como desmontar o seu PC para limpar? Ok, pessoal, nós vamos agora começar com a desmontagem do equipamento para conseguir fazer a manutenção. Eu vou mostrar aqui um processo simples, não é complicado. Se você tiver receio de porque você nunca fez isso, só seguir passo a passo que eu estou mostrando aqui, não tem segredo, entendeu? Inicialmente, nosso objetivo aqui é desmontar o computador. Primeiramente, nós vamos desligar a força, desliga na sua fonte, aperta o botão Power, desliga a fonte. Depois de desligar essa fonte, você vai apertar o Power, né, e segurar do seu gabinete, para que forçadamente você venha descarregar os capacitores. Feito isso, agora você vai desconectar todos os cabos que estão atrás da sua placa-mãe. Você vai desconectar todos os cabos. Nós vamos desconectar aqui o USB, teclado, mouse, webcam, se você tiver, cabo de celular. Você vai desconectar o monitor, você vai desconectar tudo, beleza? Após desconectar tudo, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos abrir a tampa lateral do computador, basicamente, cada gabinete vai ter uma forma de abrir, mas é basicamente tudo a mesma coisa, entendeu? Então, com uma chave de fenda, no meu caso não precisa, você pode rosquear com o dedo mesmo e você vai tirar a tampa. Normalmente é a de frente com o gabinete, normalmente é da esquerda, entendeu? Normalmente, é meio que padronizado, mas normalmente, se você ficar de frente com o gabinete, normalmente é da esquerda. E aí você vai fazer o que? Você vai abrir essa tampa da esquerda. Não precisa abrir a do lado direito? Sim, abre as duas. Começa pela da esquerda, abre a da segunda da direita, tira as duas tampas. Feito isso, vamos fazendo uma análise básica aqui. No nosso caso, o computador está numa situação complicada. Ele está com todos os cabos tipo embolado e isso é muito complicado. Não existe um cable manager aqui. O que quer dizer isso? Só conectar os cabos e deixar do jeito que está esse computador. Qual é o problema disso? Que a qualquer momento pode dar curto. Ó, o SSD. Ó, olha isso aqui, ó. Ó, olha isso aqui, ó, ó, solto, ó, ó.
Se o computador ligado, se liga só, se você está com o computador ligado e você bater isso na placa-mãe, você bater aqui, ó, em qualquer lugar na placa-mãe, vai queimar, entendeu? Se você bater na lataria, computador ligado, você tá com uma dessa ligada lá na força, né? Você tá com um desse ligado no HD, você tá com um soltou. O aqui tá solto, né? Se ele bater, queima. Então, isso aqui não pode, né? Você não pode ter esse tipo de equipamento solto assim no gabinete, assim como também não pode ter parafuso, outras coisas, porque vai queimar. Um SATA, o SATA encostou na lata do HD, é energia, pum, queima. Eu já queimei computador assim. Eu posso afirmar isso, entendeu? Então, isso aqui cobre muito risco, risco de energia, de queimar, de muita coisa. Não pode, entendeu? Literalmente não pode deixar da forma que está esse computador aqui. Então, primeiramente, desconecta todos os cabos dos discos. Nós vamos tirar os cabos SATA do disco, né? Então, tira o cabo SATA do disco, tanto o SSD, o disco Barracuda, se você tiver. Depende muito do tipo de disco, a quantidade de disco que você tem, mas todos eles são SATA, então vai ter o cabo SATA e o cabo de força. Você tira o cabo de força, tira o cabo SATA e desconecta todos os discos. Agora nós vamos arrancar a placa de vídeo, entendeu? Então, para isso, você precisa, com cuidado, desconectar o cabo de alimentação de força da sua placa de vídeo. Se o seu computador não tiver uma placa off-board, não se preocupe, porque quando você desmontar o CPU é a sua placa de vídeo, ela está lá dentro. Ó, aqui embaixo tem uma trava. Toquei aqui, bem aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Aqui tem uma travinha, ó. Ó. Você tem que apertar ela para baixo e automaticamente aqui em cima trava e aqui destrava, para você conseguir tirar. Feito isso, consegui, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Eu preciso remover o cooler. Isso vai depender se o seu processador é Intel, se o seu processador é AMD. Se você tiver mais dúvidas, eu recomendo que você veja o curso completo aqui, porque dessa forma fica mais fácil para você entender esse processo, porque lá nós damos um passo a passo mais mastigado, dando exemplos de placas Intel, placas AMD, mas para o objetivo desse vídeo, eu vou focar nesse em específico no computador de laboratório, que é um processador AMD Ryzen 3600, tá ok? O socket aqui é AMD, então é diferente. Se você tiver um Intel, eu recomendo que você veja pelo curso, porque lá você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, eu vou usar uma chave de fenda Phillips normal. Essas chaves que a gente utiliza aqui, elas meio, pelo menos para mim, elas são meio que padronizadas. Você tem um tamanho meio específico que serve para muitas coisas, entendeu? Então, ó, eu vou soltar aqui para mostrar isso para você. Ó. E aqui do outro lado também. Vai soltando aos poucos, pessoal. Solta um pouco aqui de um lado, aí um pouco do outro. Ó, tem pasta térmica. Tá tão quente que eu pensei que não tinha. Ó, tem. Tá sujo, né? De certa forma tá sujo. Deixa eu clarear aqui para vocês. Tá bem sujinho. Tá bem sujo. Ok? Depois disso, nós vamos arrancar todos os coolers do gabinete, fazendo com que fique mais fácil para poder fazer essa manutenção. Então, nós vamos tirar todos os coolers, tanto o cooler traseiro, quanto os dois de cima, quanto os coolers frontais. O
No caso aqui, os coolers eles são bem sujos, né? Estão numa situação bem complicada. Se, sei lá, se você tiver na mesma situação, coloca uma máscara aí, porque o negócio é complicado. Então aqui eu consigo fazer, agora eu tendo espaço para tudo, eu vou remover todos os parafusos da placa-mãe do gabinete, né? Para conseguir ter a possibilidade de remover a placa-mãe do gabinete. Agora, nós também vamos remover os parafusos da parte externa da fonte, né? E dessa forma eu consigo também remover a fonte. Posso abrir a parte frontal do gabinete para conseguir remover a última fan, né? O último cooler que está aqui na frente. E dessa forma a gente desmonta aí por 100% e agora a gente consegue aí ter acesso a todas as peças do computador e deixar o gabinete aí basicamente 100% desmontado, removendo também aí o leitor de DVD que nós não iremos utilizar e os outros componentes. E aí agora a gente já consegue prosseguir com a manutenção. Como limpar as ventoinhas do seu PC usando ferramentas acessíveis de forma simples? Existe o pincel de pintor, né? Aquele pincel que o cara vai pintar a casa, porta, portão. E existe aquele pincel de maquiagem, entendeu? Eu vou usar os dois. Eu vou usar um que é basicamente um pincel de pintura artesanal e um pincel de maquiagem que eu peguei da minha esposa mesmo aqui, mas eu vou deixar o link de onde ela compra, que do mesmo, é muito baratinho, e aí vocês podem ir lá e ver também. O pincel de maquiagem ele é incrível, ele é muito mais fácil de limpar algumas coisas, entendeu? Nós vamos aqui, pessoal, primeiro limpar todos os coolers, né? Do gabinete. Então aqui nós temos uma mistura de coolers diferentes. Esses coolers não veio com esse gabinete, né? É uma junção de vários coolers, né, que estão aqui. E eu peguei outros coolers que eu tinha aqui também para poder pôr nesse projeto. Eles estão sujos, eu também vou fazer a manutenção. Se tiver com muito pó, eu recomendo que você coloque uma máscara. Eu não vou lavar nenhum desses coolers embaixo da água. Não vou fazer isso. Ah, por que não? Porque eu estou com pressa no projeto e eu vou fazer a manutenção deles com pincel, pano e álcool isopropílico. Só. Não vou colocar lá debaixo do tanque, ou seja lá onde for, esfregar com sabão. Não vou fazer isso, entendeu? Não vejo a necessidade nesse momento. É obrigatório? Não, não é obrigatório, porque eu vou conseguir alcançar os objetivos fazendo a manutenção básica. Ah, você tá falando que não presta fazer isso? Não, pode, você pode fazer. Você pode, tipo, tanto colocar eles de molho dentro de uma bacia com sabão, né, com sabão que eu falo, o detergente, deixar lá de molho por um tempo e depois ir lá esfregar, tanto com uma bacia com álcool isopropílico. Você vai investir um dinheiro para fazer isso. Eu vou fazer a manutenção normal, básica. Não vou abrir os coolers, não vale o trabalho nesse momento porque eu tenho que gravar e eu não posso perder muito tempo. Então eu vou fazer a manutenção básica. Eu vou pegar os coolers, tirar o excesso de pó absurdo, analisar se os rolamentos estão funcionando corretamente, se ele continua rodando certinho, jogar um álcool, passar um pano, acabou, entendeu? Sem muita firula. E aí a gente vai fazer isso com todos os coolers. Tem coolers que vai ser mais fácil. Tem cooler aqui que é branco, que ele não vai mais ficar branco porque já tá velho demais, não tem como. Aí eu teria que deixar o molho na cândida, sei lá, por algum tempo, mas não vou fazer isso, então vou seguir esse processo. Então, pessoal, basicamente o objetivo aqui é limpar todos os coolers para que nós possamos depois voltar com eles para o gabinete com melhor funcionamento e para que ele venha ser utilizado de forma correta. Nós precisamos aí deixar eles limpos, tá ok? Como limpar o cooler do processador? Nesse processo, pessoal, nós iremos limpar o cooler, o Wraith Stealth, que é o cooler que vem com padrão no AMD Ryzen o 5 3600. Esse processo aqui é muito simples, porque basicamente nós temos quatro parafusos, né? Nós vamos desparafusar eles, né? Tirar os parafusos daqui de cima e abrir a parte de cima
do que fica entre o dissipador e a ventoinha. No caso aqui está bem sujo, nós vamos limpar completamente, tirar todo o excesso de pó e deixar ele em uma situação melhor para poder ter um melhor resfriamento, para que não tenha nenhum empecilho de pó quando ele começar a rodar, para que consiga ter um melhor resfriamento. Basicamente é isso. A limpeza do cooler é muito simples. Esse cooler ele é um cooler básico, né? É o que vem como padrão no processador, mas ele serve para o objetivo de manter o processador frio para pequenas tarefas que não vão exigir muito do CPU. E com esse processo nós conseguimos aí finalizar a limpeza do CPU Cooler. Agora nós podemos parafusar novamente a parte de cima o cooler em cima do dissipador, e dessa forma a gente já consegue finalizar a limpeza do CPU Cooler da AMD aí do Ryzen o 5 3600. Como limpar o processador do seu PC e remover a pasta térmica sem danificá-lo? A limpeza da CPU. A CPU ela está cheia de pasta térmica em excesso, né? É uma pasta térmica diferente dessa nossa. É uma pasta térmica mais, não mais pastosa, mas mais grudenta, entendeu? Ela não é mais pastosa. Quando você mexe com muitas pastas térmicas, você vê a diferença de densidade. Tem umas que é tipo chiclete, tem umas que é tipo bem gosmenta. Então, é tipos diferentes de materiais, cada um acho que faz de um jeito. Eu não gosto muito dessas que tá aqui em específico, porque eu acho que ela é muito ruim de aplicar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar o cooler todo, entendeu? E com muito cuidado, porque é um CPU AMD Ryzen, né? Os AMD tem os pininhos você tem que tomar cuidado para não entortar, entendeu? Eu já peguei computador para montar aqui, o menino se empolgou, pegou lá, era um da série G, e ele, eu não sei se ele deixou cair no chão, que ele pegou empolgado, ele já chegou para mim com o pino torto, aí foi aquela perícia para colocar no local e tal, para ele não perder o computador. Mas basicamente tem esse cuidado. Se o seu processador é AMD, tira com cuidado, presta atenção para não pegar na parte de baixo, para não zoar os pinos, entendeu? Limpa, coloca no local. Eu tenho o suporte para poder colocar, mas se você não tivesse, é só colocar ele de cabeça para cima na mesa, porque aí você não vai correr o risco, obviamente, se ninguém bater, de zoar, beleza? Como limpar a placa-mãe do seu computador corretamente sem danificá-la? Eu não comprei o álcool spray, porque ele é mais caro. Eu comprei o álcool, o líquido mesmo, né? Porque a proposta aqui é você investir a menor quantidade de dinheiro possível para conseguir alcançar o seu objetivo. Então, o que que acontece? O álcool em líquido, esse daqui, eu paguei muito mais barato, entendeu? Ah, o spray é bom? Sim, ele também resolve, mas não significa que você não consiga utilizar com esse aqui, né? Num dia eu já limpei, sério, tipo, umas 10 placas-mães. Já cheguei a limpar mais de 10 placas-mães vindo de sucata. Eu já limpei já, que numa situação horrível, que tipo assim, você jogando compressor, depois álcool isopropílico, compressor de novo, e eu passei por experiências para poder chegar na conclusão de falar para você isso daqui. Ah, é besteira comprar o spray? Não, ele é mais caro. Então, a opção é sua. Eu estou direcionando você aqui porque eu vou conseguir fazer essa manutenção com eficácia com o álcool mais barato, tá ok? Você compra o que você achar que deve. Eu vou deixar o link na descrição dos dois e você pode ir lá e escolher com o patrocinador do canal, basicamente, porque aí você também vai economizar um pouco comprando esse produto. Cuidado aonde você, não quero comprar desse link aí, eu quero comprar em qualquer outro lugar. Cuidado, porque você vai jogar água, entre aspas, na sua placa-mãe, nos componentes, entendeu? Então, esse álcool tem que ter procedência, tem que ser de um local que você confia, entendeu? Nós usamos a Amazon, porque a Amazon, pelo menos no meu ponto de vista, ela não vende produtos
tipo assim, duvidosos. Então a gente compra produto lá, sabe que o produto da onde que tá vindo, né? Dá para saber antes de mandar o link para vocês, a gente verifica a fonte. Ou isso aqui é do fabricante, é da onde que é. Não pego aleatoriamente qualquer link e jogo aqui não, entendeu? Então, quando você colocar o álcool, jogar literalmente o álcool na sua placa-mãe, tenha em mente que você está molhando a placa-mãe, né? Então, o álcool isopropílico 99, eu não lembro, 0,8 ou 0,7, mas é 99%, ele é proposital. Ele tem que servir para o objetivo. Eu vou limpar componentes eletrônicos para computador nesse caso aqui, tá ok? Então, tome essa precaução e compre de um local confiável. Eu deixo o link aqui porque eu acho que é mais fácil para você que não entende poder comprar de uma fonte confiável, beleza? Agora, pessoal, eu vou limpar a placa-mãe e a placa-mãe é muito simples. Você vai jogar pasta térmica. Pasta térmica não, no caso é pasta térmica. Nossa, imagina, jogar pasta térmica. Você vai jogar álcool isopropílico em tudo. E aí a gente vai literalmente esfregar ela, entendeu? E todo local que você vê que tiver alguma sujeira, você joga o álcool, esfrega, joga o álcool, esfrega, esfrega com um pincelzinho, não o pincel de maquiagem, sim o outro pincel que ele tem as células mais duras, para poder tirar a sujeira ali de forma mais eficaz, tá ok? E nós vamos fazer esse processo aí em toda a placa-mãe, tanto na parte da frente, em cima dos capacitor, em cima do Vamos fazer aqui em cima dos slots de memória, porque cai sujeira lá dentro. Não passa borracha, isso é babaquice, não passa borracha. Porque se você passar a borracha cair lá dentro, isso não vai ser uma coisa boa, entendeu? Porque aí a borracha, não sei quem inventou isso, mas a borracha, ela vai se desmanchar lá dentro do slot da memória. E aí depois, quando você for encaixar a memória, ela vai cortar os contatos, né? De curto, então não faz sentido passar borracha. Então, pessoal, não faça isso, né? Coloque lá tudo bonitinho, joga o álcool isopropílico, passa. Também o negócio não passa com força, passa o suficiente para não deixar a cédula lá dentro. E vamos fazer esse processo todo em toda a placa-mãe. Como abrir a fonte do seu PC para limpar? Pessoal, nós vamos abrir a fonte. A fonte é a mesma história, né? Eu acredito que você está vindo acompanhando no mesmo processo, né? E você já faz muito tempo que essa fonte está desligada, né? Você desligou os capacitores lá quando eu falei, né? Desligou quando nós desligamos a tomada, apertou o power, blá blá blá, tudo aquilo que eu já vinha dito em vídeos no começo. Então, agora nós vamos limpar a fonte por completo, né? Eu vou abrir ela toda e a gente vai tirar o excesso de pó ali dessa fonte, tá ok? Então, esse processo é bem tranquilo. Basicamente, você vai tirar a sujeira. É muito simples, entendeu? Vai tirar a sujeira da hélice e tirar a sujeira dos outros componentes para que você possa ver olhar e perceber que, nossa, o vento vai passar aqui e não tem nada impedindo, entendeu? Porque aqui tá tudo muito sujo e a gente precisa fazer esse processo, porque senão fica difícil de deixar o ar circular tanto para entrar do computador quanto para sair, beleza? Como abrir a placa de vídeo para limpar? Agora nós vamos fazer a manutenção da placa de vídeo. A placa de vídeo, pessoal, não tem segredo. Nós vamos desmontar ela, né? Cuidado com os parafusos. Coloca tipo na mesa ou em algum pote no local onde você não vai perder. E eu vou dando aí para vocês dicas de como fazer isso de uma forma não a mais correta, mas de uma forma a se precaver de não fazer alguma coisa que venha a danificar a sua placa ou algo do tipo. Agora vamos para a manutenção. Basicamente aqui o processo é bem simples. Eu vou desmontar a placa por completo, entendeu? Cada placa vai ter uma furação diferente. Então, basicamente é tirar parafuso
e com muito cuidado guardar eles num local onde você consiga identificar as posições. Por exemplo, aqui a minha placa, as laterais, os parafusos são bem pequenininhos, né? Então eu vou tirar esses parafusos e deixar reservado no local. Já na parte de baixo, eu tenho parafusos diferentes, entendeu? Eles são maiores, então eu vou soltar esses parafusos e vou deixar reservado em outro local, beleza? Porque aí na hora da montagem, da remontagem da placa fica mais fácil. Isso é uma dica para que você não venha se perder ou espanar os buracos colocando um parafuso de um local em outro. Depende da placa que você tem e depende muito do modelo, eu recomendo fortemente que vocês façam isso, tá ok? Após eu desmontar, eu tirar todos os parafusos, eu tenho acesso aqui ao chip. E observe que depois de tirar o bloco, após tirar todos os parafusos do black plate e tirar o parafuso no caso aqui das minhas duas ventoinhas, eu tenho acesso à placa em si, entendeu? E observe que aqui a situação está complicada, porque eu já não tenho mais pasta térmica no chip da placa de vídeo, eu já perdi todos os thermal pads, porque eles estão tipo desmanchando basicamente, eu só vou conseguir aproveitar os thermal pads da memória ali superior. Então eu vou arrumar aqui esse thermal pad com o dedo aqui, ó, com muito cuidado para ele não estragar mais, entendeu? Porque eu quero aproveitar ele ainda, eu não vou comprar outro, eu vou utilizar esse e vou mostrar para você que está assistindo esse vídeo que a gente vai conseguir alcançar bons resultados mesmo assim, beleza? Então agora eu vou fazer o que? Eu vou começar a fazer a limpeza, né? Então eu vou pegar a vassourinha de maquiagem, aquela que a gente apresentou no começo, e vou começar a fazer a limpeza nas ventoinhas da placa de vídeo aqui da Gigabyte, tá ok? Depois disso, pessoal, é muito simples, eu vou vir arrancando os thermal pads com o dedo mesmo ali, porque eles estão grudados como se fosse uma espécie de chiclete desmanchando. Vou jogar álcool isopropílico e pegar o pincel, aquele pincel com as cédulas mais grossas, para poder tirar o excesso de sujeira, né, para poder tirar o excesso de sujeira que grudou dos thermal pads que estão aqui e também o excesso de pasta térmica que está já ressecada, tá ok? Então eu vou limpar aqui o bloco, essa parte de cima aqui, e vou limpar também a placa em si, né, do jeito ali mais prático, que é jogando o álcool isopropílico em tudo e usando a vassourinha aí para limpar, porque eu acho que dessa forma fica mais fácil, só que eu não vou remover os thermal pads da parte de cima, aqui é onde se encontram as memórias, entendeu? Eu vou manter aqueles ali, porque nós ainda conseguimos aproveitá-los, não tenho necessidade nesse momento de trocá-los, tá ok? Então eu vou fazer uma limpeza geral aqui, jogando o álcool isopropílico por toda a placa e limpando com a vassourinha. Eu vou jogar na parte de trás aqui também, né? No nosso caso, a placa tem um black plate, então eu removi o black plate, mas se no seu caso a placa não tem um black plate, você simplesmente vai fazer o mesmo processo, porque essa parte vai estar embaixo, só não tem uma proteção, tá ok? Então eu vou fazer a mesma coisa, jogar generosamente ali bastante álcool isopropílico, vou limpar o black plate também, e agora eu vou esperar a secagem antes de continuar esse processo aqui, porque agora nós precisamos trabalhar com a instalação da massa polar, né? E continuar aí colocando, fazendo essa manutenção. Por que recomendamos uma massa térmica ao invés de um thermal pad? Imagina o seguinte, eu não sei qual é a placa de vídeo que você tem aí na sua casa, entendeu? Então seria muito mais difícil de fazer essa manutenção se eu fosse recomendar um thermal pad. Manja. O thermal pad, ele tem que ser específico, você precisa tipo saber o tamanho correto, senão não vai funcionar, você pode estragar a placa de vídeo, é bem complicado. A massa polar, ela é muito mais simples de se manusear, muito mais simples para você que não entende nada fazer, entendeu? Por quê? Porque é fácil demais, mas vocês não têm noção como é mais fácil. Você não precisa de um paquímetro para poder medir quantos tem para poder comprar a thermal pad correto. É muito mais caro, entendeu? É muito mais caro. Eu vou substituir dessa placa de vídeo, porque eu estou vendo que está muito quente, né? E a gente vai trocar tudo. Essa é a realidade. A gente vai trocar tudo. Vou reformular tudo aqui a situação. Então, a massa polar, ela rende mais,
é mais barata e é mais fácil. Não tem porquê eu falar para você comprar um thermal pad, levando em consideração que eu estou falando com uma pessoa leiga que não entende do assunto. Então, se você não entende, obviamente, se você entende, eu acredito que você não vai estar aqui nesse vídeo, você deve ter caído por engano, né? Então, se você não entende do assunto, se você é uma pessoa que nunca fez isso, se você tem medo de abrir a sua placa de vídeo, se você tem um certo receio, vê o curso, porque no curso a gente vai literalmente pegar você na mão e falar, ó, faz isso, faz aquilo. Aqui o processo é mais rápido, porque o objetivo do vídeo é cobrir vários pontos aqui, entendeu? E não é o mesmo objetivo do curso. Então, se se sente confortável, vem comigo, pega a massa polar e vai pela massa polar que é mais fácil. Link na descrição oficial. Você compra direto do fabricante. Eu estou usando a mesma, então eu vou recomendar para você o mesmo, que é o mesmo receio que eu tive de comprar da pirataria e comprei do fabricante. Estou indicando o fabricante para você, porque o fabricante é o cara que não vai querer o produto dele, que é validado pelo TechLab e assinado com o selo, né, dos caras te vender algo zoado, ele vai te vender o produto original dele, entendeu? Então eu recomendo. Ah, no Mercado Livre tem lá metade do preço, velho, não compra, porque se você zoar sua placa de vídeo, já era. Não é que já era, mas você vai ter que gastar um dinheiro mandando para o laboratório, mas dependendo da situação pode ir pro saco, é um fato. Então, eu recomendo muito que você compre do fabricante. Ah, eu quero correr por conta própria. Eu quero colocar massa polar, sei lá, da China. Eu quero colocar de outro fabricante. Faz o que você achar melhor. Você não é obrigado a comprar o que eu estou te indicando, mas eu recomendo o que eu utilizo e já testei para evitar que você cometa os mesmos erros, entendeu? Você acha que eu nunca estraguei peças? Eu estraguei várias peças de computador na minha vida, então eu passei por essa fase para aprender a tomar certas precauções para poder passar para você. E nunca na minha vida eu coloquei uma pulseira antimagnética, blá 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 no braço, nunca. Já montei e já limpei mais de 30 computador em um mês e eu nunca pus uma pulseira magnética e nunca quebrei esse computador por causa disso, nunca, entendeu? Então eu tô te direcionando aqui para você adquirir algo que realmente faça sentido, que resolva o seu problema. Com a placa limpa, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou já pegar a massa polar, vou fazer pequenas bolinhas. Ela, para quem não conhece, ela é como se fosse uma massinha, sabe aquelas massinhas de escola, mas tem a cor ali de um Durepox. Mas é muito simples, fácil de manusear. Só que observe que eu fiz uma bolinha bem pequena e cortei ela no meio para que ela ficasse menor ainda, para ficar mais fácil, porque a ideia aqui é o seguinte, é colocar ela em cima do chip das memórias e quando colocar a placa em cima, ela vai amassar automaticamente pegando a forma ali do tamanho do quadradinho ali em específico, entendeu? Esse é o objetivo, é muito simples de manusear. Então eu vou fazer um teste aqui, colocar ela assim como recomendação do próprio fabricante e vou fazer uma marcação. E observe o que aconteceu. Ela achatou e me marcou ali as memórias mostrando exatamente que está no local correto. Agora eu vou tirar o excesso do lado direito e observe que ela ficou perfeito, entendeu? Ó, está sendo encaixado em todas as memórias certinho com a marcação. Eu já tenho certeza que eu posso continuar daqui para frente colocando a pasta térmica para poder fechar a placa de vídeo. Quer dizer que elas estão no local correto, beleza? A pasta térmica, pessoal, ela é tipo assim, existem várias marcas, vários modelos, vários tipos de pasta térmica. Eu já usei muito tipo de pasta térmica de várias marcas conhecidas. Essa pasta térmica em específico que eu vou utilizar, ela é uma pasta térmica de fabricação nacional, entendeu? É recomendada e certificada pelo TechLab. Se você não conhece, eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição. Só para quem não sabe, o TechLab é referência aí, entendeu? Nisso e os caras manjam muito. Então, quando eles assinam embaixo de um produto, eu confio em compartilhar isso com vocês, porque nessa parte eles entendem muito mais do que eu para falar sobre o assunto, entendeu? Então,
Eu já utilizei e eu afirmo, o negócio é bom, é bom. Dificuldade, eu tive que pesquisar muito para poder direcionar vocês para comprar a pasta térmica do fabricante oficial, porque eles mesmos falam para tomar cuidado com as pirataria, porque os caras pirateiam tudo, entendeu? Então eu tô mandando direto pro fabricante lá. Eu não conheço, o cara não é meu amigo, nem é conhecido, não conheço nem os caras do TechLab, eu só acompanho, entendeu? Eu só estudo e consumo o conteúdo deles para poder aprender. Então, eu vou direcionar vocês aqui para o fabricante, para compra, né, da loja específica do vendedor oficial lá na Amazon, mas é do oficial. A pasta térmica, pessoal, nós iremos utilizar ela para limpar e substituir a pasta térmica da CPU, limpar e substituir a pasta térmica da GPU, né, da placa de vídeo e do processador. Agora o que que acontece? Eu vou pegar aqui a Snowdog e vou abrir o pacotinho que já vem com uma espátula, entendeu? E vou aproveitar aqui essa espátula que normalmente eu já paguei muito mais caro em outras pastas térmicas que não vem espátula. Isso aqui é um ponto muito positivo para o fabricante. E aqui eu vou aproximar a câmera para mostrar para vocês. Eu vou jogar uma quantidade generosa, mas não uma gotinha só, porque o chip é grande, entendeu? Então vou colocar um pouco aqui e vou espalhando com a pasta térmica. Vou espalhando a pasta térmica com essa espátula. Não precisa ser perfeito, pessoal. Não precisa ficar simetricamente reto, como se você estivesse fazendo uma perícia que aquilo fique idêntico a uma folha de caderno. Basicamente, aqui a ideia é uma só: cobre o chip, entendeu? Não faça com muito excesso, mas também não coloque muito pouco. Uma dica muito útil é tenha em mente que você tem que cobrir o chip. A partir do momento que você não está mais vendo o chip, você tem uma camada sobreposta por cima, ali é o ponto correto, pelo menos no meu ponto de vista e com as minhas experiências, tá ok? Então, eu vou fechar agora a placa de vídeo, né? Vou colocar aqui, vou fechar os parafusos. Na hora de fechar os parafusos, é recomendado que você feche os parafusos na transversal. Faz um X. Então aperte pouco, dê duas rosqueadas, vai para o outro, dê mais duas rosqueadas, aí coloca todos os parafusos e vai apertando uniformemente. Para quê? Para que a pasta térmica espalhe de forma uniforme, entendeu? Se você tipo põe um parafuso, aperta no máximo, depois põe o outro lá do lado direito, aperta no máximo, você tipo vai fazer com que essa pasta não espalhe de uma forma correta, que é o que? Que o chip fique o mais reto possível, tá ok? Quando der rosca, não aperta mais, para você não espanar e acabar estragando. Então aperta só até o ponto de que você sentiu, firmou, já era, não aperta mais. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a parte de trás, né, do black plate, e também vou colocar o cabo de energia. No meu caso aqui deu um trabalho, porque a mão é grande, o negócio eu não consigo encaixar ali direito, mas eu devia ter feito isso antes, eu esqueci, entendeu? E aí ficou mais difícil de eu encaixar, porque eu acabei esquecendo que eu tinha que ter colocado a energia antes. Então fica uma dica, coloque a energia antes de fazer isso. Eu vou deixar isso no vídeo para mostrar para vocês que nem tudo é perfeito, né? Às vezes a gente esquece mesmo. E aí eu apanhei um pouco ali para conseguir colocar esse cabo de energia, né? E depois eu consegui, e para conseguir fechar a placa de vídeo aí e deixar ela ali no estado que estava ali quando a gente começou, beleza? Leve em mente que deixar os parafusos organizados essa hora é a melhor coisa, porque fica mais fácil para você fechar. E finalizado, a gente literalmente trocou todas as pastas térmicas, a gente limpou a placa de vídeo e a gente conseguiu substituir o thermal pad por massa polar, beleza? Como montar um PC sem gabinete? Nessa primeira parte do nosso processo, eu vou instalar o CPU, aplicar a pasta térmica no CPU, na placa-mãe do lado de fora do gabinete. Do lado de fora, na mesa, a gente vai montar o computador na bancada. E depois que a gente montar esse computador todo na bancada, né, ele estiver tudo funcionando, a gente vai conseguir aí ir para o próximo passo. Agora nós vamos montar o computador na bancada. Basicamente, ó, deixa eu ver aqui, ó. Nos processadores AMD, tá vendo essa travinha aqui, ó? Você tem que puxar ela para cá, subir, e aí
ele vai correr como se fosse um trilho para frente e para trás, fazendo com que você venha travar os dentes do processador depois. Eu vou deixar eles de pé, eu pôr aqui na câmera de forma que fique bom. E o que acontece? Eu vou deixar eles de pé aqui. Processador, pessoal, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Ó, tá vendo? O pontinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera, ó. Esse lado aqui, ó, tem uma marcação, ok? Essa marcação aqui, ó. Vou focar a câmera aqui, ó. Essa marcação aqui, ó, ela tem que entrar no mesmo lado da marcação do soquete aqui, que tá, nesse caso aqui, tá aqui, ó. Se você ler o nome do Ryzen aqui, ó, ele vai ficar exatamente assim, ó. Vou pôr aqui para que vocês possam ver baseado no nome, ó. O que aconteceu? Eu só soltei, ele encaixou, entendeu? Ó, não tem segredo. Se eu colocar do jeito errado, ele não desce. Ele desceu, encaixou na hora aqui, ó. Só vou travar. Beleza? Agora se eu virar aqui, ó, ele não cai. Entendeu? Tá firme. Com essa parte de trás aqui do adaptador do cooler, nós vamos encaixar aqui, ó. Colocar ele aqui em cima da mesa novamente. Beleza? E agora eu vou pegar o CPU cooler original aqui. Ok? Tá limpo. E primeiramente a gente vai encaixar nós vamos encaixar esse conector de energia aqui, ó. Nessa placa mãe aqui, ele está aqui, ó. CPU cooler aqui, ó. Tá vendo? CPU fan, CPU fan. O de cima é o fan 2 e o CPU fan de baixo. Então eu vou encaixar aqui, ó, no CPU fan, ó, nesse aqui, ó. Beleza? Que é o de baixo. Vou deixar lá, não vou usar por enquanto. Vou deixar aqui encaixado aqui essa parte também, ó. E seguindo o mesmo processo que a aplicação da pasta térmica na placa de vídeo, nós vamos fazer a mesma coisa aqui com a pasta térmica da Snowdog na CPU. Basicamente agora a gente precisa só colocar os parafusos do CPU, né? O encaixe é muito simples, você vai colocar o CPU cooler em cima e ir apertando em formato de X, assim como nós fizemos na placa de vídeo, para poder espalhar a pasta térmica de forma uniforme. Não aperte demais, né? Quando ele der rosca e chegar ao ponto de não force, porque você pode acabar espanando e isso não é interessante. Como instalar a memória RAM na placa-mãe sem danificá-la? Tá vendo aqui, ó? Esses pininhos, ó, ele sobe e desce. Aqui ele trava. Se você abrir aqui, empurrar aqui com força, sem prestar atenção, você pode estragar o slot da memória, porque esse pino tem que bater na mesma distância da onde está o corte aqui do chip, entendeu? Então, o que eu recomendo? Que você olhe, encaixe nessa parte aqui. Algumas placas-mãe vão ter esses pinos dos dois lados. Essa daqui só tem de um. Encaixa aqui, ó. Encaixou. Levemente você aperta, ó. Ó, travou. Não precisa fazer força. Se você colocar ao contrário, ó, e vir aqui, ele vai dar a impressão de que entra, porque os dois lados são iguais, mas se você apertar, você pode quebrar, beleza? Como eu vou colocar um pente, eu vou colocar nesse slot aqui, ó. Ok? Se eu fosse trabalhar em Dual Channel com 2 pentes de memória, eu colocaria um aqui e um aqui. Como encaixar a placa de vídeo na PCI da placa-mãe sem danificá-la? Vou pegar essa placa, por exemplo, para ficar mais fácil, porque ela é menor e cabe na câmera. Ó, aqui, pessoal, a mesma coisa, tá vendo? Ó? Esse slot, ó, 1, 2. Eu quero colocar aqui porque esse é o mais rápido.
Então, o que acontece? Você vai encaixar, você abre, coloca para baixo, vai encaixar esse aqui, ó. Apertou. Feito isso, você trava. Entendeu? Não tem segredo. Põe para baixo, tirou. Agora eu vou fazer isso com a NVIDIA. Então eu vou encaixar a mesma coisa, ó. Vou encaixar ela aqui. Como ela é mais pesada, ela já trava. Travou. Já era. Entendeu? O que eu vou ligar primeiro? O da placa-mãe, né? Que é esse aqui, ó. 12 pinas. Então eu vou descer aqui, ó. Virar. Deixa eu virar. Aí você vai encaixar esse plug aqui, ó. Esse gancho, ele é para fora. Então você vai encaixar aqui. Quando ele travar, ok. Beleza? Então, qual que é o esquema que eu fiz aqui, ó? Para a placa-mãe não ficar, para a placa de vídeo não sair, não ficar batendo, então eu vou usar isso aqui de apoio, ó, para poder encaixar aqui, entendeu? E aí assim, ó, ele dá a altura certinha e não tem problema de empanar, de zoar a placa de vídeo, nem o slot do PCI. Eu peguei esse aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui tá escrito PCI, ó. PCI, tá vendo? Esse aqui é o da placa de vídeo. No caso, ele tem mais de um, ele tem dois, porque tem placa de vídeo que vai mais energia, essa daqui vai só esses 8, né? Então você segura aqui, ó, e encaixa no mesmo esquema do outro lá, ó. É meio que um padrão, encaixou. Bom, travou, já era. Então eu vou pegar esse aqui que tá escrito CPU e vou encaixar aqui na CPU também, o mesmo esquema, né? Você travou, pum, não tem segredo. Então verificando, nós ligamos a fonte, né? O cabo de força da placa de vídeo, nós ligamos o cabo de força da placa-mãe, nós ligamos o cabo de força da CPU. Agora eu preciso conectar um cabo um cabo SATA, né? Para poder conectar o SSD. Então, vou virar aqui, ó. Vamos trazer essa fonte para cá. O cabo SATA aqui, nessa placa-mãe, eles estão tudo aqui, ó, na parte de trás, ó. Deixa eu virar aqui para que vocês possam ver, ó, aqui. E aí eu vou conectar aqui em qualquer um mesmo, entendeu? Eu poderia conectar no primeiro e no segundo, se eu fosse fazer, já fosse montar, mas aqui mesmo, ó. Esse aqui eu vou conectar aqui, ó. Muito simples. Coloco aqui, ó. Ao contrário, né, ó, esse pininho aqui. Aí você encaixa aqui, ó. Beleza? Agora eu vou instalar, eu vou colocar um dos cabos de força do SATA da fonte aqui, ó. Então eu vou encaixar aqui, ó. Beleza? Tranquilo, né? Então agora, pessoal, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso, tipo, mostrar como que vocês vão ligar, né? Vou mostrar o conceito disso aqui. E depois eu vou colocar na força, conectar o monitor pra gente poder ver se tá tudo ok. Antes de conectar o monitor, eu preciso ver se tá ligando, entendeu? Então eu vou pegar aqui uma chave de fenda, ó. Chave de fenda normal, tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó, no meu caso, o F-Painel é aqui, ó. Entendeu? Então, o objetivo aqui é muito simples, ó. A gente vai... Ó, o F-Painel tá torto. A gente vai passar na trilha de trás para frente e ligar. Se você tem dúvida desse ponto em específico aqui, eu recomendo que você comente sobre a sua dúvida, porque como o nosso canal é pequeno, né, eu consigo dar uma atenção maior para você respondendo a sua dúvida, entendeu? Obviamente, a tendência é que quanto mais pessoas estiverem tendo as mesmas dúvidas, nós já respondemos essas dúvidas e a pessoa da própria descrição do vídeo ela consegue tirar elas, né? Então, pessoal, se você tiver uma dúvida sobre esse ponto específico da manutenção, eu recomendo que você comente, entendeu? Porque eu não tenho
que dessa forma eu vou ter como estar te ajudando melhor, eu teria como estar vendo exatamente qual é o ponto que vocês estão tendo mais dúvidas, possivelmente até fazendo um vídeo específico para isso ou respondendo aqui direto nos comentários, tá ok? Não fique na dúvida, comente aí, porque dessa forma a gente consegue estar mais próximo de você e assim te responder tirando essa dúvida, né? Eu não sei se você está pelo YouTube ou se você está pelo site, mas tanto um quanto o outro, se você comentar, a gente vai estar te respondendo aí e tentando tirar as suas dúvidas, beleza? Eu estou com a fonte aqui. Eu vou virar ela para cá, ó, para que vocês possam ver o clique do botão. Agora a gente vai pôr o cabo de força na fonte, ó. Encaixe ele lá. Certifique-se de que a fonte esteja desligada, ó, entendeu? Para cima, no caso aqui, ó, desligado. Feito isso, eu vou ligar a fonte. E agora eu vou fazer exatamente o que eu falei para vocês, que é dar o curto. Deixa eu pôr aqui para ver se a câmera pega melhor. Dar o curto aqui no painel. E agora ele ligou. Essa chave aqui para mim ela é melhor, entendeu? Ó, observe que a placa-mãe tá rodando, o cooler, tá rodando o da placa de vídeo e tá rodando também o cooler aqui da fonte. Só que eu não estou vendo nada, não sei se está tudo funcionando. Eu vou clicar aqui para desligar novamente, ó. Cliquei o botão para desligar. E agora a gente precisa analisar aqui como é que vai ser isso dentro na hora ali de subir com o sistema. Eu quero ver se está dando vídeo, se a placa está funcionando realmente, porque ela ligar por ligar, ela poderia estar ligando, mas sem funcionar, tá ok? Então eu vou trazer o monitor para cá para que nós possamos monitorar isso aqui tudo junto. Aqui eu coloquei o monitor ali, eu vou ligar o cabo DisplayPort. Vou ligar aqui no primeiro. Vou pegar um teclado velho aqui para poder colocar também. E vou conectar o USB dele aqui, ó, na placa-mãe. Um mouse qualquer aqui. Conectar aqui no USB. Agora, deixa eu pôr no USB aqui, deixa eu pôr no USB de baixo. Agora eu vou pegar um pendrive com o Windows 11, que eu já tenho pronto. Aqui, ó. E vou conectar aqui também. Meu objetivo aqui já é formatar esse computador, pelo menos para fazer uma análise primária aqui e depois a gente vê outras coisas. Eu vou manter de propósito essa bagunça visual aí mesmo, porque eu quero que vocês vejam a realidade aqui. Então eu não vou fazer muita edição. E agora eu vou ligar a placa e a gente vai ver o que acontece. Start. Ainda não deu vídeo. Ó, apertando Del. Deu vídeo. E aí, subiu. Vou analisar aqui que ele reconheceu a memória, né? Observe ali, a memória está funcionando. Ele reconheceu. Deixa eu ver aqui. Vou vir aqui no monitor, ele reconheceu o meu pendrive, né? Se eu vim aqui, essa placa-mãe tem essa opção, ela fala aqui, ó, USB Device Hardware Priority, ele tá reconhecendo ali o HD, o SSD da Kingston, beleza? Se você chegou até aqui, você entende o valor desse conteúdo. Então, já clica no segundo vídeo para poder continuar essa série automaticamente também aprender mais. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Leve em consideração que nós estamos num processo de um passo a passo para melhorar o equipamento que você já tem. Obrigado por ter assistido esse vídeo e eu te vejo no próximo.
Não esquece, clica no vídeo que está aparecendo aqui.